Oi, lindezas da titia! O vídeo de hoje a gente vai falar sobre falar não, né? O poder do não. Se você às vezes tem dependência emocional, acha difícil falar não, esse vídeo de hoje é para você. Mas antes de tudo, segue a gente aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa seus comentários, é importante para nós. E segue a gente no Instagram também. Bora pro vídeo? Oi, lindezas! Como eu disse no início do vídeo, na chamada, hoje nós vamos falar do poder do não. Você que está aí, que está me vendo, me ouvindo, já parou para pensar que às vezes você tem dificuldade de falar não? Já pensou que isso pode estar influenciando negativamente na sua vida? Já pensou que às vezes você faz coisas que você não quer fazer para agradar as pessoas? Já pensou, já parou para pensar quando que você fala não? E por que é tão difícil falar não? O nosso assunto do vídeo de hoje é o não. Vamos lá. Tem pessoas que têm dificuldade em falar não quero, não vou, não faço, com medo de desagradar o outro, com medo de romper laços. Então vive numa dependência emocional de não falar o não. O não parece doer na pessoa, né? Nossa, eu falei não. Nossa, eu não sei falar não. E isso vai acumulando na sua vida, porque você vai ficando cada vez mais submisso às pessoas, à vontade das pessoas. A sua vontade, ela nunca aparece, porque você não é capaz de exprimir através do não. O não é tão essencial como o sim, não é? Você fala sim, mas você também tem o direito de falar não. E muitas vezes você deixa de falar não para benefício de outra pessoa e acaba se machucando, acaba sofrendo com isso. Então hoje eu vou ensinar para você 5 situações e 5 dicas para você falar não. Como que é? Por que, Ana, que tem que falar não? Porque às vezes é uma situação constrangedora para você, às vezes você não consegue falar, às vezes você tem medo de falar, e nós vamos falar sobre isso aqui claramente, tá bom? Olha, se você que está me vendo tem dificuldade de falar não quero, a primeira coisa, a pessoa fala, faça isso para mim. Você fala, não, eu não vou fazer. Dói em você? Pois é, você precisa começar a pensar nas suas vontades. Você começa a priorizar o que você sente. Você tem que entender as suas vontades, você tem que respeitar as suas vontades. E existem situações que a pessoa tem a vontade de falar não, mas ela é travada, ela não consegue falar não. Ela fala, se eu falar não, o fulano vai ficar chateado comigo. Se eu falar não, ele vai ficar, sei lá, indiferente comigo. Existe sempre essa mentalidade de não ferir a outra pessoa. E acaba que você vai se ferindo, vai se machucando e vai eternizando o não como uma palavra de ordem, sabe, para você? E aí você fica submisso à opinião e à vontade das pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer para falar não é ter autoconfiança. A autoconfiança, eu já falei nos outros vídeos, nos vídeos passados, principalmente da autoestima, que você precisa ter confiança para falar não. E você só tem essa confiança de falar não quando você se conhece, né? Quando você sabe assim, eu não quero e eu estou disposto à consequência. Então, se disser para mim, Ana, vamos fazer tal coisa e eu não quero fazer, eu vou falar não para você sem drama. Não, mas para quem tem essa dependência emocional de falar não, né, que o não vai ferir, que não pode falar não, mesmo a pessoa não querendo, ela vai. Então, a importância de falar não. Veja onde te cabe, se você realmente quer ir naquele lugar, se você realmente quer fazer aquilo, sabe? E começa a falar não. O não é um exercício. Do mesmo jeito que a autoestima é um exercício, do mesmo jeito que
a autoconfiança é um exercício, falar não também é um exercício. E às vezes a gente esquece a importância dessa palavra. A gente põe como se o não fosse uma coisa negativa. Às vezes o não traz uma positividade para você, sabe? Te liberta das amarras que você não quer ter. Amarras emocionais, né? Amarra da obrigação. Às vezes a gente fala, não posso falar não porque essa pessoa foi boa comigo, não posso falar não. Você sempre arruma justificativa para não falar não. Isso que você precisa parar para pensar. Né? O sim, a gente já fala assim, rindo, né? O sim é ligado à positividade, assim funciona a nossa cabeça. O não é uma coisa ruim, negativa. Então, você falar não para as pessoas já é uma coisa difícil. Mas você precisa começar a exercitar, falar não. Né? Eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não faço. Né? Quando você fala não, você está falando sim para você muitas vezes. E você acaba negligenciando, sabe? O seu sentimento. E aí depois você pergunta, nossa, eu vim, eu fiz e eu não queria fazer. Aí você acaba se decepcionando com você mesmo, porque você não teve força o suficiente de falar não. Então vamos lá. As dicas que eu quero dar hoje é a seguinte. Primeiro, comece a falar não para o que não te faz bem. Não. A pessoa vai falar alguma coisa com você, vai choramingar, eu não quero ouvir agora. Segunda coisa, quando você fala não, você tem que saber colocar o não. Você tem que saber falar o não. A pessoa fala, você pode fazer isso para mim? Você fala, agora não. Ou então, eu não vou fazer. Mas você tem que passar segurança no que você está falando. Você tem seguridade para falar o não. Do mesmo jeito que você fala sim, faço. Por que você não pode falar não, não quero? Então comece a exercitar isso. Terceira coisa, deixe de ser inseguro. Toda pessoa que não sabe falar não tem uma insegurança muito grande, um medo muito grande de desagradar a outras pessoas. Quem gosta de você, quem convive com você, sabe? Fala não para você o tempo todo, às vezes. Às vezes você fala não. Você escuta mais não do que sim. Aí você tem dificuldade de falar um não. Você é inseguro para isso, sabe? É um medo de desagradar. Você tem que ser aceito pelo que você é. Não porque você virou escravo emocional, não porque você virou aquela pessoa que nunca fala não. Outra dica que eu gostaria de deixar. Quando você fala não, não se sinta culpado. Porque tem pessoas que falam não e elas se sentem culpadas. Né? Elas ficam com aquele receio, com aquele medo, sabe, do que o outro está pensando, do que o outro vai fazer. Gente, nós temos que aprender a conviver com isso. O direito do não, falar não porque te fere, para ambientes que não te cabem, para atitudes que você não quer ter, para coisas que você não quer fazer, o não é importante. Então começa a pensar no não como uma positividade para a sua vida também. A última dica é o seguinte, se você tá aí pensando, nossa, mas a Ana tá falando que eu não sei falar não, a Ana tá falando que a gente tem que falar não, ai, mas eu sou boa, eu gosto de ajudar todo mundo. Pensa que quando você tá falando não para determinadas situações, além de você tá falando sim para você tá deixando claro suas posições. Nós temos que mudar. Nós temos que aprender a mudar. A mudança está aí para todo mundo. Você tem que procurar evoluir. E aceitar ou não na sua vida como uma palavra positiva faz parte da sua evolução. Faz parte da sua evolução emocional, faz parte da sua independência emocional. 70% das pessoas que não sabem falar não, elas têm dependência emocional do que os outros acham. Né? Do que elas podem ser julgadas por não falar não. Então tá sempre de bonzinho, é sempre o bonzinho. Para com isso. Se você sentiu no seu coração, se você não quer, se você não tá afim de fazer, fale o não.
Aprenda a ter o não como uma palavra positiva na sua vida. Não associe o não como uma palavra negativa. E associe que o sim, às vezes, que você tem que falar é para você, não é para as outras pessoas. Às vezes você fala sim para as pessoas e não para você. Aprenda a falar não para as pessoas e sim para você. Passe a olhar para você. Passe a se conhecer melhor. Passe a ver as suas vontades. Passe a ver o que você não está afim de fazer e vamos usar o não como uma palavra aí de ordem também. Bom, eu vou ficando por aqui. No vídeo de hoje a gente falou sobre o não. Eu queria pedir para você que está passando, que está vendo aí o nosso vídeo, para se inscrever no nosso canal, Desatando os Nós. Nós temos os vídeos toda sexta-feira. É um vídeo por semana. Entra aí, ativa o sininho, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. É importante para nós. E se você puder também, nos siga no Instagram. Será um prazer ter você na nossa família. Beijo de luz.